Gente, eu tava arrumando aqui. Vocês estão um pouco altos, vamos ver, assim. Tava arrumando aqui o quarto e acabei de receber, fui lá na portaria, 2 livrinhos. Um deles que eu vou estar falando sobre ele aqui nesse vlog, tá? Recebi O Domador de Palavras. São 2 livros da autora Yara Clarice Sabino. Esse aqui é O Domador de Palavras. Recebi também O Poeta Sente, que é um outro livro dela que ela me mandou junto, né? Ela ia me mandar esse aqui pra eu ler e contar pra vocês o que eu achei. E deixa eu até ler pra vocês aqui o que tem atrás, tá? Que eu achei bem interessante, tá? As palavras podem mudar o destino de uma pessoa. As palavras podem modificar o mundo. E o que define se essa mudança será boa ou ruim é nossa habilidade de usá-las. As palavras estão por aí e podem ser encontradas circulando nas cidades, em exposição nas vitrines, penduradas nos varais, nas barracas das feiras, nas escolas, nas igrejas, paradas nas esquinas. Há milênios dominamos o fogo, mas até hoje lutamos para dominar as palavras. As palavras estão por aí, e talvez a poesia seja a nossa melhor tentativa de domá-las. Eu achei muito legal essa parte, principalmente de dominar as palavras, né? O quanto a gente tenta fazer isso. Aqui tá a carinha da autora. E junto aqui, ela me mandou esse outro livro, que se chama O Poeta Sente, que diz o seguinte: a vida é fonte permanente de material para a criação do poeta. Mas quem é o poeta? Para Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Na verdade, não importa quem é o poeta, mas sim a sua função no mundo. Cecília Meirelles enfatiza a função. Não sou alegre nem triste, sou poeta. E colocando-se à disposição de sua arte, o poeta é um instrumento que sente. Com seus sentidos aguçados, ele segue pela vida captando sensações, saboreando sem pressa as experiências do cotidiano, porque o verdadeiro poeta sabe, como afirma Paulo Leminski, que sentir é muito lento. Achei muito legal a sinopse dos livros dela. E obviamente, então, que são 2 livros de poemas, tá? Aqui tem um exemplo desse aqui, mas focando mais nesse, que é o que eu vou ler. Deixa eu pegar aqui. Eu achei muito legal que os poemas tem, por exemplo, aqui provavelmente ela vai falar de Anne Frank, tem a data que ela escreveu e a hora. Gente, já amei a organização da Yara, sério. Quando que eu iria salvar a hora de algo que eu escrevi, sabe? Achei muito legal, não são todos, mas eu achei interessante, ó. Indiferença, por exemplo, 17 de abril de 2021, às 3 horas da madrugada. Então, durante esse vlog, vou estar lendo com vocês Domador de Palavras e vamos ver o que eu vou achar. Estamos fazendo o que uma hora dessa? Arrumei a estante dos meus pais essa semana e também tinha alguns livros aqui em casa para doação. Então, o que eu vou fazer? Estou organizando esses livros, vou botar um recadinho aqui, acabei de imprimir na impressora, depois eu mostro para vocês. E vou colocar um recadinho em cada livro, junto com o marcador de estante, né? Vai ser este ou este. E vou colocar numa parada aqui em Cachoeirinha, que tem uma estentezinha assim, coberta, para quem estiver na parada e quiser pegar um livro. Então, estou muito empolgada. Inclusive agora, gente, é 15 para 1 da manhã e estou fazendo isso. Sim, estou fazendo isso. E vou mostrar para vocês como vai ser esse processo, vou mostrar largando lá. Acho que vai ficar legal e tô bem orgulhosa dessa minha doação que eu vou fazer. Ó, esse aqui é o recadinho, né, dizendo que a pessoa pode pegar lá, ler, deixar um recado pra próxima pessoa, dizendo que esse aqui é um projeto de incentivo à leitura, né, apresentando o Estante Diagonal, e que eles, se quiserem, né, que eles devolvam o livro para outras pessoas possam ter essa experiência também, né, e também, se quiserem, marcar o Estante Diagonal, tirar uma fotinho do livro, marcar o Estante Diagonal, vai ser muito legal. Eu vou ver, assim, até onde está indo esses livros. É um modo de tentar rastrear, né? E aqui coloquei as redes sociais. Vou mostrar pra vocês como eu tô colocando no livro.
Ó, gente, ficou basicamente assim, tá? Aqui já tem uma pilha pronta. Eu montei, não sei se eu mostrei antes do outro dia, mas enfim. Tem um recadinho aqui, que eu já mostrei pra vocês, né? Colado, junto com um marcador que vai aqui presinho no clips, pra não se perder, né? E vai ficar assim lá. Consegui colocar tudo em 2 sacolas. Ó, gente, então tem livros relativamente novos, ó, com as páginas bem branquinhas e uns já mais antiguinhos. Aqui também, então vai ficar bem diversificado lá esses livros. Espero que o pessoal goste. Ao todo, tem 60 e poucos livros aqui, tá? São vários tipos, tá? Desde autoajuda, tem os clássicos aqui, não. Vou tentar mais esse, vamos ver. Ai, socorro. Não, também não. Também não. Tem uns de espiritualidade, alguns que eu tirei lá da casa da minha mãe, que ela lia muito, né, sobre isso. Deixa eu ver uns dos meus aqui. Vou pegar esse aqui que tá bem novinho. Qual que é? Ah, o Desafio de Ferro, ó. Legal, só espero que as pessoas escolham bem, né? E que entre na onda. Ó, esse aqui, ó. Palavras Interrompidas, um livro nacional de suspense, né? Tem bastante coisa mesmo. Depois eu mostro tudo como vai ficar lá. Antes de ir lá levar os livros, fazer a doação, vou comentar um pouquinho sobre o que estou achando, então, de Domador de Palavras. Estou com o meu marca-texto aqui, porque eu tô marcando ele inteirinho, tá? E preciso também falar um pouco sobre como é a minha relação, né, com livros de poesia e poema, enfim. Eu já me aventurei com palavras na minha adolescência, tá, gente? Eu escrevia muito sobre os meus sentimentos e a gente sabe que na adolescência a gente passa, né, por um turbilhão de mudanças, e isso vai acarretando sentimentos, como o primeiro dos amores, né, a primeira vez que a gente sente, né, uma série de coisas assim, que a gente não sabe explicar, e eu era uma das adolescentes que eu gostava de escrever. Eu tenho tudo que eu escrevi guardado, eu mantive, porém, não sei se eu quero revisitar, sabe, essas coisas que eu escrevi. Porque eu sei que se eu pegar isso pra dar uma revisada e ver se realmente eu poderia, de fato, quem sabe, um dia escrever alguma coisa, é revisitar sentimentos que eu estava vivendo na época. E eu não sei se no momento eu quero isso, tá? Mas eu sei que eu tenho muita coisa escrita, assim. Tá lá no meu armarinho. Um dia, quem sabe, eu vou lá e reviso, né, essas coisas que eu escrevi. Mas esse não é o momento. Mas o que eu quero dizer com isso? É que eu sempre gostei de escrever, tá? Eu sempre gostei de expressar o que eu sinto. Eu sempre gostei de escrever cartas para os meus amigos. Sempre fui meio sentimental nesse sentido, sabe? Eu nunca fui muito boa de falar cara a cara as coisas que eu sinto, mas eu sou boa em escrever, sabe? E era o meu jeito de me expressar. E já li muito livro de poesia, poema, tá? Não tanto quanto eu gostaria, nem... Eu acho, inclusive, que eu poderia me esforçar um pouco mais pra ler mais, mas enfim, foi uma grata surpresa, então, a Yara ter me mandado, né, ter me convidado pra conhecer esse livro dela, né, o último lançamento dela, e estou lendo aqui, então, essa leitura também me traz esse sentimento, né, de nostalgia, assim, de como era a minha relação com poemas. Pois bem, estou aqui na metade do livro, já marquei várias coisas, tá, gente? Várias coisas. Marquei mais alguns poemas que me tocam mais de certa maneira, tá? Porque a gente sabe que esse tipo de leitura, ele vai conversar com a gente de acordo com o que ele desperta na gente, seja por identificação, seja por vivência, tá? Então pode ser que os poemas que eu marquei aqui não conversem muito bem com você, mas enfim, pra você saber isso, você vai ter que ler o livro, tá? Não falei no começo do vídeo, mas vou falar aqui. O link de compra, tanto desse livro quanto do outro, né, vai estar aqui na descrição, para vocês terem mais informações sobre o trabalho, então, da Yara. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês conferirem, tá? Comecei lendo, e já de cara, não chega a ser uma dedicatória, mas ela coloca aqui uma frase
acredito, de uma outra poeta muito interessante aqui que eu vou ler para vocês, que fala: o que se conservará lúcido no mundo quando as palavras enlouquecerem? É uma pergunta, né? Restam-me domá-las. Então vai ser talvez a inspiração, né, do título, né, do livro. Então achei bem legal, a gente já sente o impacto assim que abre o livro. E logo de cara a gente vai ter o sumário, né, de todos os poemas que vai conter aqui. Mas eu acho que o primeiro poema, ele é bem emblemático, assim. Eu senti uma sensibilidade muito forte, assim, da autora. E eu vou ler esse pra vocês, espero que a Yara não se importe. Mas eu acho que, além de ser um poema, é uma história muito bonita. Espero que vocês gostem também. Diz assim: a semente pequenina perguntava noite e dia qual será a minha sina. E ela mesma respondia: eu tanto vou crescer, que alcançarei as estrelas, pois forte e gigante vou ser. O pequeno curumim perguntava noite e dia: o que o futuro terá para mim? E ele mesmo respondia: serei um grande cacique, e todos irão me admirar, pois eu colherei estrelas para minha aldeia iluminar. Porém, naquela manhã, pousa ao lado da semente uma bela aracuã, uma ave, tá? O pássaro, sem demora, pega a pequena semente e depressa vai embora. Lá vai o pássaro contente, sobrevoando a floresta e carregando em seu bico a delicada semente. Mas pensou o aracuã: essa semente é tão pequena que comer nem vale a pena. E dando um fino assobio, solta a pequena semente que cai nas mãos do curumim, que pescava na beira do rio. O curumim se assustou, mas ao perceber o presente, foi até uma clareira na mata e lá plantou a preciosa semente. O tempo foi passando, ora devagar, outras vezes com muita pressa. E hoje, nas noites que tem luar, o grande cacique vai à floresta e sobe no imponente Jequitibá para colher as estrelas. Gente, eu acho que a Yara abre esse livro de uma forma, assim, muito tocante, assim. Eu amei esse poema. Esse poema se chama Acreditar para Colher Estrelas. Fantástico, Yara, sério. Aqui tu já me pegou. E vários dos poemas que eu marquei aqui, gente, eu me identifiquei de uma forma de conseguir analisar que hoje em dia a gente tá muito dentro da tecnologia, né? A gente tá com muita pressa de viver, a gente não aproveita as coisas de fato, na maioria das vezes. A gente tem poucos momentos pra admirar o nada, basicamente, assim, pra admirar, sei lá, o sol, a natureza, admirar uma própria leitura, sabe? E isso eu vi que é meio que recorrente nas coisas que a Yara fala aqui, e é por isso que às vezes a gente não tem, assim, tempo para apreciar as palavras num livro de poema e se conectar com isso. Vocês pararam para se perguntar se você, principalmente se você já leu algum livro de poema, isso eu escuto muito, tá, no meio, por isso que eu tô comentando, de que, eu não gosto muito de livros de poema. Já parou pra se perguntar por quê? Por que tu não consegue se conectar com aquilo? Porque às vezes é uma coisa que tu não se permite sentir. Tem aqui um Ciranda da Vida, esse aqui, ó. Tá? Eu marquei e fiz uma anotação. Eu não vou ler ele, tá? Porque ele é bem longuinho, mas basicamente é uma história de uma avó que tá costurando para a neta, né? E tá fazendo roupas pra boneca dela. E esse poema conversou muito comigo porque a minha mãe é costureira, ela faz roupinha de boneca. A minha mãe há anos faz isso. E ela tem uma lojinha, enfim, durante muito tempo eu ajudei ela, mas eu tô sempre por dentro, assim, do que ela tá fazendo, né? Então aqui ela vai contando, né, como é esse processo, né? O nome do poema se chama Ciranda da Vida, como eu falei, de como é fazer as roupinhas pra neta dela, que se chama Mariana, até que o tempo vai passando e a Mariana, então, vai fazer roupinhas pra filha dela. Então a Maria passa a ser a bisavó e no final a Maria, então, ela observa ali, né, a própria neta ensinando o que ela um dia ensinou pra neta. Achei bem legal e conversou comigo justamente pela minha mãe ser costureira e eu tenho, sim, vontade de aprender, né, o que a minha mãe sabe, porque é uma arte, assim, e é uma coisa que vai se perdendo com o tempo também, justamente pela vida que a gente tem hoje, né. O que mais que eu posso mostrar pra vocês? Tem um, gente, que ela faz uma analogia muito interessante com os sentimentos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gostei muito também desse aqui, A Morte do Poeta, que fala justamente de como é ser poeta, né, e falar com as estrelas. Acho que esse aqui, ó, Na Contramão também é legal, tá? Ela faz meio que uma
analogia de viagem ao tempo, né? A gente quer tanto saber o que vai acontecer no futuro, mas a gente não acaba aproveitando o presente, sabe? Também achei bem legal esse. Ai, gente, eu queria tanto mostrar esse do Analogia dos Sentimentos. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ah, é aqui, achei. Se chama Cordilheira. Ela escreveu em 2020 esse. Ela vai falar sobre a confusão de sentimentos que às vezes a gente tá? Então ela fala assim: ultimamente preparo minhas refeições no quarto e durmo na cozinha. Enquanto assisto TV no banheiro, a grama do jardim cresce na minha sala. Esse é só o início, tá, do poema, eu não vou ler tudo pra vocês, porque eu quero que vocês fiquem curiosos, mas achei incrível, assim, o jeito que ela conseguiu brincar com essa confusão de sentimentos com coisas cotidianas, e o que é realmente assim, né? Quando a gente tá confuso, quando a gente tá meio perdido, a gente, enfim, tá bem maluco das ideias, eu gostei muito. E tem o último aqui, eu já tô falando demais, né, gente? Desculpa. E eu nem quero falar muito, porque senão daqui a pouco eu vou ler todo o livro da Yara pra vocês, tá? Mas tem um aqui que eu marquei. Ai, esse aqui, gente. Mas esse aqui é pesado. O Banquete. Ela também escreveu em 2020, tá? Ele é mais grandinho, ó. E basicamente, assim, tá rolando um banquete, tá? Um banquete. E quem tá organizando esse banquete é a Ganância, tá? E daí ela vai listar todos ali os convidados que estão, e ela vai falar sobre intriga, desrespeito, violência, inveja, soberba, maldade, egoísmo, enfim, só coisa ruim. E daí a Ganância vai tá fazendo ali agradecendo a presença deles e tal, e vai dizer a quem eles são gratos. E daí termina assim, tá? Não vou ler todo, porque enfim. Mas diz assim: sirvam-se em pratos de ouro, de toda a riqueza existente. E não se preocupem com a conta, meus nobres. Para que se preocupar com esse mero detalhe? Porque quem paga na sua conta são os pobres. Bom, tô curtindo bastante, tá, gente? Tô na metade. Eu acho que amanhã eu tenho que fazer algumas coisas hoje, mas amanhã com certeza já vou terminar. E eu volto aqui pra comentar com vocês. Vamos finalizar esse vlog, então eu vou contar pra vocês como foi a conclusão. Ai, bati em você sem querer, perdão, mil perdões. De Domador de Palavras, então, que foi esse livro que eu li com vocês ao longo desse vlog. Então, recapitulando, tá? Domador de Palavras é um livro escrito pela Yara Clarice Sabino, né? Uma poeta de Santa Catarina, aqui do Sul. E foi publicado, então, pela editora Artera Editorial. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Posso estar falando errado. E, gente, depois que eu finalizei o livro, eu fiquei me perguntando que talvez tenha faltado uma informação ou uma curiosidade, que é esclarecer, talvez, qual é a diferença, né, de poesia e poema, que eu sei que é uma dúvida que muita gente tem. E é um pouco complexo, mas também não é tão complexo assim, tá? Poema, na verdade, é o que a gente vai encontrar aqui, tá? Que é um texto literário que pode ou não ter rima, composto por versos e estrofes, tá? E poesia, eu gosto de... Na verdade, eu decorei assim, eu gosto de ver ele de uma forma mais ampla, tá? Então, eu consegui decorar na minha cabeça, assim, faz sentido pra mim. Mas vamos ver se vocês mais ou menos entendem, tá? Poesia, pra mim, é um conceito mais amplo, que pode sim ter um texto literário,
mas ele não se aplica só a palavras, tá? Só um texto escrito. Ele pode ser arte, pode ser música, pode ser pintura, entendeu? Acho que dá pra entender mais ou menos. E obviamente, então, que uma poesia pode ser constituído por poemas, tá? Enfim. Gente, eu tô falando de uma forma muito resumida, tá? Porque, enfim, tem várias subcategorias dentro de poemas, tá? Então, tô falando de uma forma bem resumida, que eu achei interessante trazer pra vocês, tá? Finalizei, então, Domador de Palavras. E posso mencionar aqui, inclusive, alguns que eu já não tinha comentado antes, né? Que eu gostei muito. Deixa eu ver aqui se eu acho. Esse aqui eu achei bem interessante, tá? Se chama Quando o Errado Dava Certo. Que basicamente ela vai trazer algumas frases aqui que uma pessoa tinha com a outra, né? Que possivelmente com seu interesse amoroso, como por exemplo, te amo, eu também, meu amor, minha flor, tudo escrito de uma forma errada, mais ou menos naquele baby talk que alguns casais têm. Eu achei legal, tá? Até que vai chegar um dia que tudo muda. E uma pessoa deixa de ter interesse pela outra. E quando ela diz que não a ama mais, ela fala da forma correta. Sabe, isso doeu um pouquinho no meu coração. Achei muito legal. Esse ela escreveu em 2020. Deixa eu ver um outro aqui que eu gostei bastante. Esse Silêncio Perdido aqui. Gente, sabe quando a gente diz que às vezes o silêncio é ensurdecedor? É mais ou menos isso que a gente vai encontrar. Esse aqui eu vou até ler, tá? Espero que a Yara não esteja se incomodando, porque eu tô lendo pra vocês algumas, tá? Diz o seguinte: nada sobre nada, nada de nada. Seria bom se houvesse apenas nada, mas tudo é você. Esse aqui é bem simplinho, mas ele dá uma pegada, né? Dá uma pegada no coração. Gente, ao todo eu marquei vários aqui, tem vários marcados com marcadores. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que, de forma geral, foi uma leitura muito agradável pra mim. Foi realmente um convite, né, pra eu revisitar esse gênero que fazia um tempo que eu não lia. Um tempo não, eu acho que eu li recentemente alguns livros o último livro da Amanda Lovelace, que saiu pela Planeta. Vou comentar com vocês sobre essa leitura nas minhas leituras de janeiro, tá? Mas assim, voltei ao mundo dos poemas escrito por uma autora nacional, então achei legal fazer essa revisita. E eu me senti bem abraçada, assim, por tudo que a Yara escreveu, então ficou, de forma geral, foi muito agradável para mim essa leitura. Acho que ela consegue transmitir bastante reflexão sobre tudo que ela escreve aqui e também uma certa identificação com as palavras que ela traz, né? Porque, como eu falei, às vezes os destaques para mim na leitura que transmite uma identificação para mim não vai ser os destaques que vai ser para você. Então esse é muito pessoal, né? Depende muito da conexão que a gente vai ter com cada um desses textos. E uma coisa curiosa que eu percebi é que a Yara é uma pessoa bastante noturna, assim, sabe? Pelos horários que ela escreveu a maioria dos poemas, né? Com certeza acho que é algo da rotina dela, sabe? Que quando vem a inspiração ela vai lá e escreve, dependente do horário. Eu achei isso bem legal, dá pra ver que tem uma entrega, né, dela, um comprometimento, na verdade, né, com o que ela escreve, com o que ela sente, com o que ela quer transmitir. Então achei, foi uma coisa que eu percebi lendo, sabe, e ver a dedicação dela a isso. E obviamente que ela vai abordar diversos temas aqui, tá, gente? A gente vai falar sobre amadurecimento, angústia, sonhos, alegrias, resiliência, saudade e amor também, obviamente, mas também não é aquela leitura monotemática, sabe? Normalmente a gente lê só coisas sobre amor, enfim, não é o caso. Eu acho que ela consegue expandir bastante, assim, esses sentimentos. E para quem não tem o costume de ler livros de poemas, assim, eu acho que é uma boa porta de entrada. Assim, não necessariamente esse é um livro que tu precisa fazer numa tacada só, tá? Tu pode ler 1, 2, 3, assim, absorver o que está sendo dito, que não necessariamente é ao pé da letra, tá? A gente tem muita coisa aqui interpretativa, tem várias analogias, metáforas, eu achei legal também, adoro esse tipo de coisa. Mas no meu caso eu li em 2 partes direto, mas também não interferiu em nada a minha leitura, tá? Então, se serve como dica, se você quer começar a ler, com certeza isso aqui é uma ótima oportunidade. Outra coisa que eu notei é que a Yara, ela tem alguns contos, por exemplo, alguns poemas, tá? Ela bota uma citação de um outro poeta, tá? Por exemplo, esse aqui é da Renata Palottini.
Então vai ter citações aqui de vários poetas, como exemplo a Renata, como o Paulo Leminski, se não me engano, e a Bruna Lombardi também, que é atriz, sabe? Aquela atriz da Globo, enfim. Ela também escreve, já escreveu o livro Jogo da Felicidade e Poesia Reunida, então ela escreve bastante coisa e claramente dá pra ver que são inspirações pra Yara. Então dá pra se dizer que a Yara tem ótimas referências, então pra ser também uma domadora de palavras. E para finalizar, eu queria ler aqui um poema que ela escreveu em 2015, que não tá em Domador de Palavras, mas tá nesse outro livrinho que ela me mandou, que se chama Poeta Sente, que é justamente o poema que dá nome, né, a esse livro, que eu acho que vai dizer muito sobre essa relação da gente com as palavras, ou como deveria ser a nossa relação com as palavras, tá? Seguro com cuidado a xícara quente, enquanto minha língua sente que o café poderia ser mais doce. Sinto o cheiro de fritura que o vento trouxe, da lanchonete lá da esquina. Vejo uma chuva de flores do ipê roxo, caindo sobre o jardim, e um raio de sol que teme em passar pela vidraça. Escuta aquela música de que já tocou tantas vezes no rádio. E hoje, não sei porquê, ela tocou meu coração. Eu sinto tudo, eu sinto tanto, eu sinto que tudo passa. E sinto muito que você não seja poeta, porque se fosse, também sentiria. É isso, é isso. Vou deixar aqui embaixo, tá, gente, os links de compra para Domador de Palavras e também de O Poeta Sente, para quem se interessar. Também vou deixar mais informações sobre a autora, para vocês conhecerem ela e o trabalho dela. Obrigada, Yara, pela oportunidade, então, de eu conhecer o teu trabalho. Muito obrigada mesmo. E para vocês aí do lado, não se esqueça de dar like nesse vídeo para ajudar na divulgação. Um beijão para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!